Seja muito bem-vindo ao canal Logísticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico. E antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal para você sempre acompanhar o conteúdo novo da área logística. Mas indo para o nosso conteúdo, eu já expliquei aqui no canal alguns vídeos sobre como entender uma nota fiscal, como entender uma carta de correção eletrônica, que é a CCE, como entender um conhecimento de transporte aéreo, como entender uma nota fiscal de entrada e também como entender um conhecimento de transporte rodoviário. Hoje eu quero entrar mais assunto nesse vídeo a respeito de como entender um conhecimento de transporte de redespacho, porque agora nós vamos entrar em assuntos um pouco mais detalhados nessa questão de transporte de carga. E o CTE que eu vou usar como modelo é esse que você vê aqui na sua tela. Ele é um modelo comum, basicamente é um modelo que não ocupa uma folha A4 por inteira. Ele basicamente está no modelo, digamos assim, horizontal, que ocupa aí a metade da folha, mas ele é muito comum hoje de ser emitido. E eu vou utilizar esse modelo tanto para você observar o layout dele, que é diferente do modelo anterior, quanto também para você entender os detalhes do que seria um redespacho. Para contextualizar, vamos supor que uma empresa que está localizada em Cabreúva, São Paulo, contrata uma transportadora para levar uma carga de Cabreúva, São Paulo, até Boa Vista, Roraima. E essa transportadora que é contratada oferece um preço X e um prazo Y. Porém, ela não consegue operar no último trecho, que é de Manaus, Amazonas, para Boa Vista, Roraima. Então, o que ela faz? Ela transporta de Cabreúva até Manaus e lá ela subcontrata uma outra transportadora que vai levar de Manaus até Boa Vista, Roraima. E essa outra transportadora, como ela está prestando um serviço para a transportadora principal, ela precisa também emitir um conhecimento de transporte, até porque é obrigatório para esse caso. Na verdade, para tudo é obrigatório. E ela vai emitir um conhecimento de transporte. E a gente vai entender como esse outro conhecimento vai estar descrito. É preciso estar claro que é uma subcontratação, que é um redespacho e precisa ter a nomenclatura e o nome da transportadora principal, do cliente remetente, destino. Então a gente vai entender como que vai estar esse documento. Na primeira parte do documento, nós temos aqui os dados do emissor do conhecimento de transporte. Lembrando que esse emissor é a segunda transportadora, é a que vai fazer o redespacho. Então aqui vai ter a logo dela, que eu, é claro, coloquei aqui a logo do canal. E vai ter os dados aqui do endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone, e-mail, todos os dados informacionais, né, da empresa, dessa transportadora, da segunda. O tipo de CTE, o tipo de serviço, que no caso aqui está descrito que é um serviço de redespacho, a natureza da operação, a origem da prestação, que para essa transportadora secundária, a origem para ela é Manaus. Não é Cabreúva, porque ela não está pegando em Cabreúva. A origem para ela é em Manaus. E o destino é em Boa Vista, Roraima. E aqui, nesse modelo aqui, tem até um canto para você colocar o nome de quem emitiu o CTE, o nome da pessoa. Tem alguns modelos que tem isso e outros que não. Varia muito de um para o outro. Nessa segunda parte, que fica aí do lado, na parte superior direita, nós temos informações sobre o documento. Então você tem DACT, documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico. Você tem a data e a hora de emissão e quantas folhas esse documento tem, que no caso é uma. A série, o número do conhecimento, o modal, o modelo, o protocolo de autorização que a Cefaz emitiu. Além do código de barras, a chave do documento. E ultimamente, nesses últimos anos, os documentos todos estão vindo com um QR Code para você também ser levado aí para o site da Cefaz e ver que aquele documento é verdadeiro, é autêntico. Nesse terceiro trecho está um canto muito importante, que é a parte da operação. Então vamos lá.
A origem da prestação, como eu falei, Manaus, Amazonas, término Boa Vista, Roraima. E aqui no canto o nome, né, da pessoa que emitiu, que no caso aqui eu apaguei. Remetente. Os dados do remetente aqui serão os dados do remetente da nota fiscal de origem, aquela que foi emitida lá em Cabreúva. Tanto que eu não apaguei aqui o nome do município de origem, a origem da carga originária lá atrás. Embora ela não esteja saindo neste momento de Cabreúva. Neste momento ela está saindo de Manaus. Mas o remetente da nota, a empresa origem que está enviando é em Cabreúva. Então tem os dados dela aqui. Abaixo tem os dados do destinatário final. A pessoa que vai receber, que no caso é o mesmo do destinatário da nota fiscal, que foi emitida lá pelo fornecedor lá atrás. Aqui abaixo, eu vou pular aqui, tem os dados do tomador do serviço. Interessante observar o seguinte: para essa segunda transportadora, o tomador do serviço, ou seja, quem vai pagá-la pelo serviço, vai ser a transportadora principal, a primeira que foi contratada. Então, para ela, o tomador, quem vai pagar para ela, vai ser a transportadora X, que foi contratada pelo cliente, que é o fornecedor. Então, aqui vai ter os dados da transportadora e não do cliente. Porque essa segunda transportadora ela vai receber o serviço dela pela transportadora principal, certo? Aqui nós temos o dado do expedidor. O que vai ter de dados aqui? O expedidor para a transportadora secundária vai ser a empresa que entregou o produto para ela. E quem foi? A transportadora principal. Então, o expedidor aqui vai ser os dados da transportadora principal em Manaus que entregou essa mercadoria para essa segunda transportadora, ok? Aqui, recebedor e entrega. O recebedor é a pessoa final que vai receber da mão da transportadora secundária a mercadoria, que nesse caso vai ser o próprio cliente final. O próprio cliente final da nota vai ser o recebedor. Então, nesse canto aqui, quem olha assim rápido fica meio confuso, mas é importante entender cada termo. Então, esse trecho aqui do vídeo, se você não tiver entendido, volta um pouquinho o trecho para que você pegue novamente essa explicação, porque ele é bem importante. Nessa outra parte, nós temos os dados da composição do frete. Como que funciona? É a forma como essa segunda transportadora está cobrando frete. Nesse caso aqui é pelo frete peso, porque é uma mercadoria, como você vê aqui nesse canto, de um volume de 1 kg basicamente, na verdade 3,6 kg. Então ela está cobrando como uma carga fracionada pelo peso da mercadoria. Então por isso que o elemento principal de cobrança se chama frete peso. Se fosse uma carreta, um truque, um veículo, ela estaria cobrando pelo veículo que ela está utilizando. A gente chama isso de frete lotação, mas isso é tema para outro vídeo. Porém, aqui tem a composição do frete. Ela está cobrando frete peso, redespacho, uma taxa específica de gris e questões relativas a impostos também, que eu não vou entrar em muito detalhe. Mas basicamente aqui tem informações do tipo de mercadoria, o valor. Esse valor da mercadoria que está aqui é o valor final da nota fiscal. Ele é considerado como o valor da mercadoria. Quantidade de volume, a cubagem dela e o peso bruto aí 3,6 quilos. Aqui embaixo nós temos o frete total e o valor a receber. Por que são dois campos diferentes? O valor do frete total não seria a mesma coisa que o valor que ela tem a receber? Pode acontecer de serem valores diferentes. Vamos supor que o frete dê R$100, mas a transportadora só vai cobrar 80 porque tem um desconto de alguma situação passada. Mas isso aí é outro caso. Exemplo. Aqui também tem informações a respeito de tributos da mercadoria. Então toda a parte de valores está nesse campo. Nessa última parte nós temos vários elementos também bem interessantes. Primeiro, observações. Nesse caso aqui, eu acredito que esse texto que está aqui basicamente foi um texto automático que o próprio sistema emissor desse CTE colocou. Informações como a pólice de seguro e tudo mais. Porém, muitas vezes essa parte de observações ela é editável. O
quem está emitindo consegue muitas vezes escrever informações sobre a mercadoria ou sobre o endereço de entrega. Basicamente é livre aqui o que você pode acrescentar. Mas nesse caso aqui tem uma informação bem interessante: placa da coleta. E eles colocaram aqui armazém. Se fosse um veículo que tivesse coletado esse material em Manaus, provavelmente teria uma placa de um veículo. Só que eles colocaram armazém para indicar que essa mercadoria foi deixada no armazém deles em Manaus. E aqui tem também o tomador do serviço, é um terceiro, ou seja, quem vai pagar o frete para eles é um terceiro. Qual a forma de pagamento? Qual a forma de pagamento? Cobrar a prazo. Então, muito provavelmente, esse transportador aqui que está fazendo redespacho deu um prazo para a transportadora principal fazer o pagamento. 10, 15, 30 dias. No máximo 30 dias é o que eu vejo por aí. Passando disso, eu acho muito difícil acontecer. Pagamento ali a ser feito. Nesse caso aqui também tem informações sobre a previsão de entrega. Nós vimos lá naquela primeira parte, ou melhor, na segunda parte, a data de emissão. Foi dia 22 de maio. Nesse caso aqui, previsão de entrega 29 de maio. Tem CTEs que tem esse dado e tem CTEs que não. Aqui na parte de baixo nós temos o canhoto do conhecimento. Ele é bem pequeno, mas basicamente aqui o cliente destinatário, o que vai receber a mercadoria em Boa Vista, o que já deve ter recebido, claro, pela data, vai colocar aqui o nome, RG, assinatura, carimbo, a data e hora e tudo mais. Isso aqui, o motorista vai voltar com esse canhoto ou vai voltar com uma via inteira desse conhecimento de transporte com a parte de baixo assinada. Aqui nessa lateral esquerda tem informações importantes. O CTE e o NFE, a nota fiscal. Como se trata de um conhecimento de transporte de redespacho, ele precisa ter o CTE, a chave do CTE de origem, que foi aquele emitido pela transportadora principal, e precisa ter a chave da nota fiscal de origem. Então ela vai ter duas chaves nesse caso. No caso do CTE principal, se eu fosse explicar ele aqui para vocês, como eu expliquei no meu vídeo sobre como entender um conhecimento de transporte, naquele CTE tem apenas uma chave, que é a chave da nota. Mas nesse aqui tem a chave do CTE principal e da nota. Até porque esse documento que eu estou analisando com você é um CTE secundário. É um CTE que foi emitido depois. Nesse caso aqui tem até um campo para colocar um QR Code que é do Pix. Mas isso aqui basicamente é opcional pela transportadora. Como eu falei no início, esse modelo de conhecimento de transporte, ele basicamente está no formato horizontal. Ele ocupa metade de uma folha A4. É muito comum ser emitido duas vias, uma na parte de cima e outra na parte de baixo da mesma folha, e isso seguir para entrega. E aí o motorista vai, destaca a metade, né, da folha A4 e basicamente vai ficar uma via para o cliente e uma via para o motorista com o CTE assinado. Geralmente é isso que funciona. Dificilmente ele vai apenas com um pedaço e volta só com o canhoto, até porque ele é muito pequeno e fácil de perder. Mas eu tenho certeza que você entendeu como se funciona um CTE de redespacho. Eu expliquei nesse modelo para que você se acostume com esse modelo e para que você entenda como ele funciona. Ele é um CTE emitido em cima da chave do CTE primário, que em contrapartida também é emitido em cima da chave da nota fiscal. É basicamente um documento dentro do outro. Acredito que esse vídeo foi muito útil para você. Deixe o seu comentário aqui abaixo, deixe o seu like, a sua inscrição, ajude esse canal a crescer, porque ainda tem muito conteúdo para eu postar aqui no canal. E se você tiver alguma dica, alguma coisa que você quer que eu fale, deixe o teu comentário. Jefferson fala sobre isso, sobre aquilo, dentro aqui da nossa área, que eu vou produzir e colocar aqui na minha lista
de produção para vídeos novos. Então, até mais.